O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, e os teus santos, os que reverenciam o teu nome, tanto pequenos como grandes, de destruir os que destroem a terra. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Nós sabemos que o teu reino, Senhor, já está introduzido em nosso meio desde quando o Senhor veio caminhar entre nós, desde quando o Verbo se tornou carne e andou no nosso meio. O Senhor já pregava e anunciava o reino de Deus. Que o teu reino, Senhor, possa ser real onde nós estivermos. Que nós possamos, Senhor, viver essa realidade do teu reino primeiramente dentro de nossas casas, Senhor, dentro de nossas famílias. Então, a partir daí, que a gente possa estender isso, Senhor, ao nosso trabalho, ao nosso lugar de convívio, às nossas escolas, às nossas faculdades, ao nosso ministério, à nossa igreja. Hoje, às vezes, nós pensamos, Senhor, em apenas manifestar ou trazer ou viver o teu reino apenas dentro de nossas comunidades, dentro de nossas igrejas. Mas quando nós saímos disso, Senhor, nós não vivemos o teu reino. Então ajuda-nos a mudar isso, ajuda a priorizar isso, a começar dentro de nossas casas e de nossas famílias, Senhor. A manifestarmos o teu reino, Senhor, como pais, como mães, como filhos. Então, deste lugar, a gente poder expandir o teu reino, viver o teu reino que já está sobre nós, Senhor. Nós também cremos que o teu reino também existe uma plenitude, Senhor, abundante, que vai ser depois de todos os tempos, depois de que tudo passar, depois que o Senhor Jesus Cristo voltar e começar, Senhor, a vida plena, Senhor, sem o pecado, sem o inimigo, sem o diabo. Então nós também oramos, Senhor, para que se cumpra a plenitude do teu reino. Maranata, Deus. Resgata-nos, salva-nos e transforma-nos, Deus. Que venha o teu reino, pleno reino do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou graças, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que reina. Nós queremos te submeter, se submeter a ti, ao teu reino, às tuas, entre aspas, Senhor, regras, aos teus mandamentos, aos teus propósitos e princípios, Senhor. Nós queremos viver de uma maneira que o Senhor seja o nosso Rei. Nós queremos viver essa vida, Senhor, dando graças a Ti, rendendo adoração a Ti, nos prostrando a Ti diariamente. O dia que nós temos é hoje, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por poder falar contigo, Papai. Graças te damos. Que quando chegar, Senhor, o tempo do Senhor julgar os mortos, Senhor, de recompensar os teus servos, que nós possamos ser achados no meio dos teus servos, Senhor. Seja como profetas, como santos que reverenciam o teu nome, como pequenos ou grandes, seja como for, Senhor, mas que nós possamos ser achados, salvos em Ti, como servos do Senhor Altíssimo, e não como aqueles que devem ser julgados, Senhor, para ser condenados para sempre, mas sim para a salvação eterna. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a melhor coisa é ser aprovado por Ti na eternidade, do que sermos aprovados hoje por tudo e por todos. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vivermos a realidade da salvação. A colocarmos os nossos olhos, Senhor, na salvação, no Teu poder, no reino do Senhor, na autoridade de Cristo. O Senhor precisa ser a coisa mais importante para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos a mensagem da salvação enquanto é tempo, a anunciarmos a salvação enquanto é tempo, Senhor,
Ajuda, Senhor, nós como igreja a sairmos, Senhor, de tantas mensagens coaches e mensagens emocionais que tocam a alma das nossas pessoas, das nossas ovelhas, das ovelhas que estão sobre os nossos cuidados, ou daqueles que estão nos ouvindo, dos nossos amigos, seja quem for, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a mais do que tocar isso, a pregar essas coisas, a pregarmos a mensagem de arrependimento que leva à salvação, porque o que importa, Senhor, é a salvação eterna, é nos arrependermos. Ajuda, Senhor, a confrontarmos, a sermos pessoas maduras o suficiente para levarmos mensagem que confrontam, mas que tragam o Teu Espírito e a esperança que existe de salvação apenas em Ti, na autoridade do reino de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos parte daqueles que irão vencer pelo sangue do Cordeiro. Eu acredito, Senhor, no poder do sangue de Jesus. Eu acredito, Senhor, que existem homens de Deus que conseguem amar ao Senhor mais do que a própria vida. E eu quero ser uma pessoa assim, eu queria que a minha família seja uma pessoa assim, a minha esposa, o meu filho. Senhor, ajuda-nos a sermos homens de Deus que amam o Senhor mais que a própria vida. Eu sei, papai, que é quase fácil falar, ainda que muitos de nós nem isso conseguimos, mas falar é fácil, viver isso é muito difícil. Por favor, que pelo Teu Espírito Santo, eu e minha casa, os meus amigos, Senhor, os meus pastores, que nós possamos viver essa verdade, Senhor, amar ao Senhor mais do que a própria vida. E que nós possamos um dia, Senhor, celebrarmos a vitória eterna nos céus, com os habitantes dos céus, vivendo a plenitude da salvação que nos aguarda em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia, por essa oportunidade, por esse momento. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer e a viver para a glória e honra de Deus, para manifestar o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Amém.